Hoje estamos explorando as mortes mais épicas da história humana número 1. Benki, vamos começar este vídeo com a história do maior wingman da história humana. É uma noite escura no Japão do século XII e um monge budista chamado Benki está vagando pelas ruas de Kyoto. Com uma abundância de templos espalhados pela cidade, monges são uma visão comum, mas este cara é diferente. Com 1,98 metros, ele se destaca sobre todos ao seu redor e está carregando uma arma. Uma mistura entre uma espada e uma lança longa chamada Naginata. Seu rosto transmite a sensação de alguém em uma caçada, mais do que alguém buscando iluminação. E na verdade, ele estava caçando naquela noite, à procura de sua vítima final. Benki era, na verdade, um Sohei, um monge guerreiro treinado e endurecido em combate por meio de seus encontros com samurais. Ele havia decidido que os samurais eram uma classe arrogante, indigna de seu status na sociedade. O mundo seria um lugar melhor com menos deles por aí. Isso o levou em uma busca sangrenta para duelar e derrotar 1000 samurais, coletando suas lâminas como troféus após cada vitória. Até aquele ponto, ele já havia coletado 999 espadas e estava fora naquela noite procurando pelo duelo final. Enquanto caminhava perto do santuário Goto Tenjin, Benki ouviu o som de uma flauta. Ao olhar para ver quem estava tocando, ele encontrou um pequeno e magro samurai. Na cintura do homem havia uma bela katana dourada, a peça perfeita para finalizar a coleção de espadas de Benki. Ele imediatamente desafiou o samurai para um duelo. O pequeno homem guardou sua flauta e surpreendentemente concordou em lutar. Os dois homens caminharam juntos até a ponte Gojo e sacaram suas armas. Cheio de confiança, Benki avançou, mas apesar de sua altura superior, foi rapidamente derrotado. Em vez de tirar sua vida, o samurai simplesmente se virou e foi embora. Benki ficou chocado e incrédulo. Nos dias seguintes, esses sentimentos desconhecidos se transformaram em raiva e frustração. Como ele pôde perder para aquele pequeno samurai? Ele já havia derrotado homens muito maiores no passado. Ele decidiu vigiar os arredores do templo Kiyomizudera, esperando que o samurai aparecesse para que pudesse se vingar. Eventualmente, o samurai reapareceu, e Benki imediatamente o desafiou para outro duelo. Um combate que Benki perdeu novamente. Humilhado, ele se curvou em derrota, e disse ao samurai que abandonaria sua vida como monge, e em vez disso, seguiria ele como um de seus servos. O samurai, que se revelou Minamoto no Yoshitsune, do lendário clã Minamoto, aceitou. Benki se juntou a ele em suas aventuras, e os dois se tornaram inseparáveis. Eles foram lutar ao lado dos irmãos de Yoshitsune na Guerra Genpei contra o poderoso clã Taira, que havia matado o pai de Yoshitsune quando ele ainda era bebê. Após 5 anos de luta, o clã Minamoto emergiu vitorioso, e um dos irmãos de Yoshitsune, Yoritomo, se tornou Shogun. No entanto, o fim da Guerra Genpei teve uma consequência não intencional. Sem um inimigo comum, a inveja e a suspeita logo colocaram os irmãos uns contra os outros. Yoshitsune e Benki se viram fugindo, sendo perseguidos por Yoritomo e seus homens. Eles eventualmente encontraram proteção sob outro clã, os Fujiwara, e o par passou alguns anos em relativa paz em seus domínios. Mas isso não durou. Sob muita pressão, e provavelmente muitos subornos, Yoritomo finalmente convenceu os Fujiwara a traírem seu irmão. Fujiwara no Hirotsune, que antes era seu protetor, os traiu. Em 15 de junho de 1189, na Batalha de Koromogawa, Yoshitsune e Benki se viram cercados e em menor número, 5-1, com 500 homens dos Fujiwara rodeando seu castelo. As forças colidiram, e os homens de Yoshitsune lutaram heroicamente. Benki, em particular, foi um demônio no campo de batalha, esmagando inimigos que, em média, eram mais de 30 centímetros mais baixos que ele. Mas apesar de seus melhores esforços, os homens de Yoshitsune começaram a cair rapidamente. Com apenas alguns servos restantes, Yoshitsune percebeu que a batalha já estava perdida. Ele se virou para Benki e disse que planejava cometer seppuku dentro do castelo. Ele precisaria de tempo para se preparar, e Benki entendeu sua missão. Ele caminhou até a ponte que servia como única entrada para o castelo e ficou sozinho contra o exército dos Fujiwara. Hirotsune deu o sinal para o ataque, e ondas de seus homens avançaram contra Benki. Ele os cortava um por um. Nenhum homem conseguia passar por ele. Em algumas histórias, disse que ele matou sozinho 300 soldados naquela ponte. Benki permanecia estoicamente atrás de uma pilha de guerreiros Fujiwara mortos, desafiando mais homens a atravessarem. Apesar das ordens, nenhum dos homens de Fujiwara respondeu ao seu chamado. Todos sabiam que pisar na ponte era uma sentença de morte. Hirotsune, percebendo que seus homens estavam com medo demais para atacar Benki de frente, ordenou que seus arqueiros o eliminassem à distância. Os arqueiros dispararam uma saraivada de flechas que acertaram seu alvo no peito de Benki. Mas nada aconteceu. Benki não se mexeu.
Eles dispararam outra leva de flechas, mas ainda assim nada mudou. O corpo de Benki agora era um alvo cheio de flechas, mas ele ainda estava de pé, desafiador. O tempo passou e ambos os lados se encararam do outro lado da ponte. Ninguém ousava fazer o primeiro movimento. Finalmente, Hirotsune ordenou que alguns de seus homens atravessassem a ponte e eles relutantemente obedeceram. Enquanto se aproximavam lentamente, Benki não fez nenhum movimento para se preparar. Eles se aproximaram ainda mais, e quando finalmente chegaram ao enorme monge, descobriram que, embora ele ainda estivesse de pé, já estava morto. Benki, sabendo que precisava ganhar o máximo de tempo possível para seu mestre, havia se posicionado para ser sustentado por sua lança, mesmo depois de morto. Em seu último combate, ele não mostrou dor ou emoção enquanto era atingido por inúmeras flechas, tudo para dar a ilusão de que estava pronto para lutar contra qualquer um que ousasse cruzar. Graças às suas ações finais, Yoshitsune teve tempo suficiente para realizar o ritual de seppuku corretamente, mantendo sua honra. Ki-Wingman. Número 2. Isun-Sin. Final do século XVI na Coreia foi uma estranha mistura de corrupção, política absurda e relativa paz para seu povo. A Coreia era um estado tributário leal da China, e a dinastia Ming praticamente a deixava em paz. A leste, os japoneses estavam ocupados se matando na Guerra Sengoku, então eles também não eram um problema. Exceto pelos jurin chineses que constantemente invadiam do norte, o resto da Coreia era bastante monótono e sem eventos marcantes. Sem grandes ameaças, essa vida pacífica e sem guerras levou muitos homens a escolherem carreiras como estudiosos e funcionários do governo, já que era a melhor maneira de ganhar poder e influência. Isso resultou em uma classe política inchada e corrupta, e em um exército extremamente fraco, liderado por generais que nunca haviam visto combate real. Essa combinação de corrupção governamental e um exército fraco acabaria causando todo tipo de problemas. Em 1590, Hideyoshi Toyotomi realizou os sonhos de seu antigo senhor, Oda Nobunaga, e unificou o Japão, encerrando a Guerra Sengoku. Pela primeira vez em mais de 100 anos, os japoneses não estavam em guerra uns com os outros. E se eles não estavam ocupados lutando entre si contra quem iriam lutar? Toyotomi começou a enviar mensageiros à Coreia, dizendo que planejava conquistar a China e que esperava que os coreanos o ajudassem ou enfrentariam as consequências. Lembre-se, a Coreia era basicamente como Porto Rico para a China naquela época, então eles realmente não podiam ajudar o Japão a conquistá-la, nem que quisessem. Eles achavam que os japoneses eram bárbaros primitivos. Além disso, a Batalha de Busan, esses idiotas nem sabiam navegar direito. Em 1592, centenas de navios japoneses foram avistados na costa de Busan. Isso não era uma expedição comercial, era uma invasão. Ao ver a enorme frota japonesa, 2 dos principais almirantes da Coreia entraram em pânico e afundaram seus próprios navios para não terem que lutar. Assim, metade da frota naval coreana foi destruída sem um único tiro. Os soldados japoneses desembarcaram em Busan sem oposição e imediatamente começaram a conquistar fortalezas e cidades em sua marcha para Seul. O exército coreano não era páreo para os homens de Toyotomi, todos veteranos de uma guerra de 100 anos. As baixas coreanas foram enormes. Os japoneses foram implacáveis e deixaram poucos sobreviventes. Em 3 semanas, eles marcharam até Seul e a conquistaram. Algumas semanas depois, tomaram Pyongyang e estavam à porta da China. A queda da Coreia parecia inevitável. Mas quando toda a esperança parecia perdida, um homem determinado a defender sua terra natal e expulsar esses invasores bárbaros surgiu. Um homem que possivelmente foi o maior almirante que já existiu. Seu nome era Yi Sun-sin. A história de Yi Sun-sin é interessante porque, ao contrário da maioria dos heróis, ele não era necessariamente amado pelas elites da época. Na verdade, eles o odiavam, mas por todas as razões erradas. No início de sua carreira militar, ele era tão bom em inspirar seus homens e liderá-los à vitória que fazia todos ao seu redor parecerem ruins em comparação. Lembre-se, a corrupção era um grande problema naquela época. Por inveja, um general falsamente acusou Yi de desertar o exército em batalha, e o rei acreditou. Yi foi destituído de seu posto, preso e torturado. Essa experiência faria a maioria dos homens abandonar a carreira militar, mas Yi foi eventualmente libertado e conseguiu voltar aos poucos, até comandar uma pequena frota de navios no início da invasão japonesa. Apesar do fato de que os coreanos eram absolutamente terríveis em combate no início dessa guerra, eles tinham uma grande vantagem sobre os japoneses. Haviam lidado com piratas Wokou ao longo da costa por anos e, por causa disso, desenvolveram navios chamados Panokseon e, mais tarde, o navio Tartaruga, especificamente projetados para combater as táticas navais japonesas. Os japoneses não estavam acostumados a lutar no mar, então basicamente se limitavam ao que sabiam fazer bem: combate corpo a corpo.
Sua estratégia consistia em atirar nas pessoas com rifles e abordar outros navios para lutar com espadas e lanças. Seus navios eram mais como transportes do que couraçados. Já o Panoxeon era uma fortaleza flutuante armada com canhões e construída de forma que tornava impossível a abordagem. Esses navios foram uma grande razão para o sucesso de Yi como almirante, e eram praticamente a única vantagem que os coreanos tinham, e eles já haviam afundado mais da metade deles por conta própria. Diferente dos outros dois almirantes covardes, Yi não afundou seus navios. Em vez disso, ele lançou sua frota de 34 navios diretamente contra os japoneses e começou a atacá-los ao longo da costa. Suas habilidades como comandante naval ficaram evidentes desde o início. Em poucas semanas, usando táticas para atrair os japoneses a posições vulneráveis, ele afundou sozinho mais de 200 navios japoneses sem perder nenhum dos seus. Em batalha após batalha, ele estava em grande desvantagem numérica, mas saía vitorioso todas as vezes. E era o brilhante pedaço de purpurina incrustado no monte de esterco que era o exército coreano. Até o final do ano, ele havia afundado 350 navios japoneses. Os esforços de Yi, junto com o apoio de reforços chineses, permitiram que os coreanos empurrassem os soldados japoneses de volta a Busan. Até o final do ano, a guerra entrou em um impasse, com os chineses e japoneses tentando negociar um acordo de paz. As coisas estavam indo bem para Yi, mas lembre-se dos dois almirantes que afundaram seus próprios navios no início da guerra. Um deles, chamado Won Gyun, estava insuportavelmente com ciúmes do sucesso de Yi. Tão ciumento que começou a falar sobre Yi ao rei todos os dias. Quando as negociações de paz com a China falharam e Toyotomi lançou uma segunda invasão da Coreia em 1597, Gyun e outros funcionários do governo acusaram falsamente Yi de traição. O rei acreditou e, pela segunda vez em sua carreira, Yi foi destituído de seu posto e enviado de volta à prisão, onde foi brutalmente torturado novamente. Ele deveria ser executado, mas o rei mudou de ideia e, em vez disso, enviou Yi de volta para lutar como um soldado comum, uma humilhação pior do que a morte. Com Yi fora do caminho, Won Gyun assumiu o comando da frota coreana. E como você pode imaginar, ele era terrível no que fazia. Bebia muito, tomava decisões ruins e desrespeitava seus homens. Muitos dos comandantes de Yi se recusaram a lutar sob tal incompetente. Para piorar as coisas para Gyun durante o impasse, os japoneses que haviam assistido Yi destruir sua frota repetidamente aprenderam a lutar no mar. Seus novos navios agora tinham canhões, e eles começaram a usar as mesmas estratégias que Yi havia usado contra eles. Tudo isso culminou na Batalha de Silchonryang. Gyun, em sua primeira tentativa de atacar a frota japonesa com 200 navios e os melhores homens de Yi, navegou para confrontar os japoneses e imediatamente caiu em uma armadilha. Uma armadilha que eles haviam aprendido lutando contra Yi. Toda a marinha coreana foi dizimada e Gyun foi visto pela última vez sendo picado em pedaços por soldados japoneses enquanto tentava fugir. O rei, percebendo que talvez tivesse cometido um erro, reinstalou Yi Sun-sin como almirante-chefe da frota. Ele assumiu o comando dos patéticos restos da outrora invicta marinha coreana. Ficou com apenas 13 navios e alguns poucos homens desmoralizados. Na batalha seguinte, superado em número 25-1, usando estratégias superiores, Yi conseguiu afundar 31 dos 333 navios japoneses, novamente sem perder um único navio. Essa vitória deu a Yi tempo para reconstruir sua frota, mas, para ser honesto, as coisas ainda pareciam bastante sombrias para os coreanos. No ano seguinte, Hideyoshi Toyotomi adoeceu e morreu. Sua última ordem oficial foi retirar o exército japonês da Coreia de volta ao Japão. Yi viu isso como a oportunidade de finalmente expulsar os japoneses da Coreia para sempre e lançou uma ofensiva final contra as forças japonesas em retirada. Na decisiva Batalha de Noryang, Yi assumiu sua posição no topo de seu navio almirante, com seu filho e sobrinho, e começou a tocar um tambor de guerra para empurrar sua frota aliada coreana e chinesa para frente. O navio de Yi liderou a carga, e ele pessoalmente eliminou 10 navios japoneses. Os japoneses estavam em plena retirada, e Yi batia seu tambor com intensidade. A vitória estava ao seu alcance. Após 7 longos anos, a Coreia finalmente seria livre desses invasores. Mas de repente, ele foi atingido na axila por uma bala de mosquete japonesa. Ele percebeu que o ferimento era fatal, e se virou para seu filho e sobrinho dizendo: "A guerra está em seu auge. Vistam minha armadura e toquem meu tambor de guerra. Não anunciem minha morte." Seu filho e sobrinho rapidamente levaram seu corpo para baixo do convés. E seu sobrinho, vestido com a armadura de Yi, rapidamente retornou à posição do almirante e continuou tocando o tambor. Os homens de Yi continuaram a lutar, e os coreanos expulsaram os japoneses da Coreia para sempre. Invicto em batalha, Yi morreu abaixo do convés, ouvindo o som de seu tambor, sabendo que sua terra natal finalmente estava livre. Número 3.
Ben Ali Salomon, geralmente, cobrimos histórias de tempos mais antigos neste canal, mas esta história da Segunda Guerra Mundial indiscutivelmente pertence a esta lista. Este é o último combate de um dentista que se tornou médico de campo e eliminou 98 soldados japoneses antes de sucumbir a seus ferimentos. Ben Ali Salomon foi convocado para o Exército dos Estados Unidos em 1940, apenas 3 anos após se formar na Faculdade de Odontologia da USC. Salomon provou ser um soldado exemplar e demonstrou ser muito habilidoso tanto com rifle quanto com pistola. Ele foi promovido rapidamente, primeiro a tenente e depois a capitão, em 1944, servindo como oficial dental do Regimento de Infantaria 105. Em junho de 1944, Salomon e o 105º foram implantados em combate em Saipan. Os combates no Pacífico eram infamemente sangrentos, e as baixas na ilha eram extremamente altas. Com tantos soldados tendo problemas muito mais urgentes do que uma obturação, Salomon voluntariou-se para substituir o cirurgião de campo do 2º Batalhão, que havia sido ferido. Até julho, tanto os americanos quanto os japoneses haviam sofrido pesadas baixas, e as tropas japonesas remanescentes na ilha perceberam que não havia caminho para a vitória. Eles decidiram por uma investida final, Banzai. Uma missão com o único objetivo de matar o maior número possível de soldados americanos, sem planos de retorno. No início da manhã de 7 de julho de 1944, os 4.000 soldados japoneses restantes iniciaram seu ataque final. A tenda de campo de Salomon estava posicionada a apenas 50 metros atrás das primeiras trincheiras. E em poucos minutos, sua tenda rapidamente se encheu com mais de 30 soldados feridos. Ele fez o máximo para cuidar dos feridos, mas os japoneses logo romperam as linhas de frente. Ele olhou para fora de sua tenda e viu um soldado japonês esfaqueando um americano ferido que estava deitado do lado de fora da tenda. Furioso, Salomon pegou o rifle de um de seus pacientes e atirou no soldado japonês, matando-o. De repente, 2 outros soldados japoneses entraram na tenda de Salomon, e ele atirou neles, eliminando-os também. Como zumbis, 4 soldados inimigos então rastejaram para dentro da tenda pelos lados. Salomon eliminou 2 com seu rifle, outro com sua baioneta e golpeou o 4º soldado na barriga com o cabo de sua arma, e um soldado ferido que ele estava tratando o finalizou. Percebendo que a situação só piorava, Salomon instruiu seus médicos a evacuar todos os homens feridos. Ele ficaria para trás para dar cobertura enquanto eles recuavam. Salomon pegou um rifle e se juntou às linhas de frente. Quando viu 4 homens operando uma metralhadora tombarem sob fogo inimigo, ele correu para a arma e assumiu sua posição, disparando rajadas nos soldados japoneses que avançavam. Ele continuou a lutar dessa posição até ser eventualmente dominado por soldados inimigos. Dias depois, quando os americanos retornaram ao campo de batalha, o corpo de Salomon foi encontrado caído sobre a metralhadora, com 98 soldados japoneses mortos empilhados à sua frente. Seu corpo estava devastado com 76 buracos de bala e muitas feridas de baioneta, 24 dos quais ele pode ter sofrido antes de realmente morrer. O rastro de sangue no chão mostrou que Salomon havia reposicionado a metralhadora várias vezes enquanto mortalmente ferido. Apesar de salvar muitas vidas naquele dia, Salomon foi negado a medalha de honra devido a uma regra da Convenção de Genebra que proíbe que um oficial médico porte armas contra um inimigo. Apesar de múltiplas recomendações de generais ao longo dos anos, ele permaneceu uma nota de rodapé na história até 2002, quando Salomon foi finalmente agraciado póstumamente com a medalha de honra pelo presidente George W. Bush, 58 anos depois.